Olá, hoje nós vamos ver o Programa Nacional de Imunização PNI. Esse programa foi atualizado agora em 2020, tá? Para todas as idades. Vamos saber alguns conceitos, tá? Sobre a definição de imunização, que é uma defesa do organismo de forma que você pode se adquirir contra determinadas doenças, causadores, né? Esses micro-organismos de doenças infecciosas. É uma defesa de um indivíduo contra uma doença, né? A nossa imunidade que vai ser adquirida é uma defesa contra uma doença. Nós temos os tipos: a resistência natural ou imunidade específica, tá? É aquela adquirida através de um contato por uma doença. A específica é quando o indivíduo criou o anticorpo, tá? Após entrar em contato, tá? Com um organismo ou recebeu anticorpos já formados daquela doença através de vacinas. A atividade adquirida, tá? Que é a natural, geralmente, né, pela doença, que deixa o próprio organismo produzir anticorpo contra as infecções, e artificial através das vacinas, seja ela por vírus enfraquecidos, inativos, né, ou mortos. Passivamente adquirida através do quê? Do leite materno da mãe, principalmente do colostro, onde tem uma grande quantidade, tá, de anticorpos, que é conferida essa imunidade nos primeiros 6 meses de vida, e artificial através de soros ou imunoglobulinas. As formas de imunização, nós temos a ativa, tá? Que são a elaboração de próprios mecanismos de defesa, gerando anticorpos, né, específicos para aquela doença, para sarampo, varicela, tétano, tá? Por células, tá, imunocompetentes, células nossas, né, que vão produzir esses anticorpos e adquirir uma memória que, uma vez adquirida aquela doença, não adquirimos mais. A passiva são mecanismos de defesas elaborados por outras coisas, né? Por outros modos, sempre da mesma espécie de organismo, de micro-organismo. E as vacinas são produtos que são elaborados farmaceuticamente, tá? Que são os imunizantes. Pode ser da forma biológicas atenuadas, que elas são enfraquecidas, ou pode ser de vírus morto. Exemplo, nós temos também umas vacinas isoladas que só servem para aquele determinado tipo de doença. Por exemplo, hepatite. É só para hepatite B, ela não vai ser combinada. Agora nós temos também a tríplice, ela é combinada entre 3 vacinas para 3 tipos de doença. As contraindicações para as vacinas são geralmente o quê? Doenças, tá? Com deficiências imunitárias, que a pessoa tem imunidade enfraquecida, ou imunodepressão devido a uma doença, né? O câncer, né? Que está ativo. Também o que é corticoides, né? Principalmente em dose altas, utilizadas geralmente para lúpus, né? Ou quimioterápicos, ou radioterapia, que cause imunodepressão do indivíduo. A gravidez, com exceção, tá? A antitetânica, tá? E na exposição de sarampo pelas imunoglobulinas. E as recomendações, tá? Que vão fazer com que adie essa vacinação. Geralmente são pessoas, tá? Que após ter tido o uso de corticoides, ele tem que pelo menos 90 dias, tá? Suspender esses corticoides para produzir uma vacinação, para ter uma resposta imunológica adequada. Ou alguma doença febril, né? Que tenha febre alta, que não sabe o agente etiológico, então tem que ser adiada essa vacinação.
que não constitui, tá, de indicação essas vacinas. Diarreia leve, moderada, tosse, coriza, as alergias, com exceção de algum componente que tenha na vacina, como algumas vacinas que são fecundadas em ovos, doença de pele como escarbiose, que é a sarna, a história familiar de pessoas que convulsionam após as vacinas, tá? Tratamento com qualquer antimicrobiano, isso não evita que se vacine, né? Também. E tratamento sistêmico com corticoides, doses baixas e tempo curto também. Pessoas que tenham doenças de coração, rins, pulmão, fígado também não é contraindicado. E doenças neurológicas estáveis, como a convulsão controlada, né? Desnutrição, vacinação contra a raiva, crianças que estão sendo amamentadas e também a icterícia dos recém-nascidos também não vai ter nenhum efeito. Prematuros ou recém-nascidos de baixo peso, a internação hospitalar também não. E crianças com história de diagnóstico clínico, tá? Com doenças geralmente, tá? Imunoprevisíveis, como sarampo, coqueluche, poliomielite, difteria. Lógico que se a criança tiver com sarampo, eu não vou vaciná-la contra sarampo. Eu posso estar dando a vacina o quê? De hepatite, né? Porque ela já está com sarampo. E nós temos associação. Por que são associadas as vacinas? Primeiramente pelo fator econômico, tá? Que ela é economicamente viável e são mais baratas. E outra, como tem um baixo índice vacinal das pessoas de procurar as vacinas, tem muitas pessoas que são contra as vacinas, tá? Então, fica muito mais fácil você imunizar através de uma única vacina 3, 4 doenças do que aquela pessoa ir 3, 4 vezes para imunizar cada uma das doenças. Vai imunizar o maior número de pessoas e essas vacinas, elas podem ser combinadas. O que a gente chama de vacina combinada? Que nem a DPT, tá? Que ela tem o quê? Ela, numa única vacina, ela vai imunizar contra tifo, difteria, tétano e coqueluche. E a DT que vai sobre a difteria e tétano. E nós temos também, tá? As vacinas que podem ser aplicadas simultaneamente, dependendo da sua via de aplicação. Por exemplo, a tríplice eu posso aplicar intramuscular juntamente com a poliomielite e a tuberculose, que é intradérmica. Então, cada vacina tem sua via de administração também. Situações especiais que a gente deve ter uma vacinação em massa na população, tá? É geralmente sobre os surtos e as epidemias. Nas campanhas de vacinação, existe uma estratégia que visa abranger a maior extensão da população para esse serviço vacinal. E as reações adversas que pode causar as vacinações, né? Nós temos tanto as esperadas, que são como vômito, náusea e reações febris de quadro bem leve, e as raras, que pode causar problemas neurológicos ou também problemas sistêmicos. No calendário vacinal, tá? Ele é sempre padronizado pelo Ministério da Saúde, tá? Para as vacinas normalmente endêmicas de algumas regiões, por exemplo, febre amarela, né? Agora não, né? A febre amarela ela tá disponível aí, né? No Brasil inteiro, mas antes era só determinada região. Devido ao desmatamento, esse vetor ele veio para as cidades. E os registros de vacina devem sempre ser feitos em impressos padronizados. E hoje em dia também eles são feitos o quê? Cadastrado no sistema, tá? De informação, né? Nos computadores, nos sistemas. Deve-se sempre ter a carteira de vacinação. A carteira de vacinação é um documento muito importante que você vai levar pela vida inteira, mesmo para você estar apresentando em empresas, clubes, escolas e etc, né?
E o cartão de controle também vai ficar na unidade básica e hoje já com um sistema de informatização. Nós temos também a imunidade, tá? Que é o estado de resistência, geralmente associada à presença de anticorpos que nosso organismo forma a determinados micro-organismos, a determinadas doenças. E a alergia é uma resposta imunológica anormal ou exacerbada, tá? Completamente diferente que a ação farmacológica daquela vacina poderia propor. E como mecanismo de reação antígeno e anticorpo também, pode produzir geralmente na primeira dose, por mais pequena que for. E anticorpo é uma proteína específica que é produzida pelo nosso organismo. Para produzir, nosso organismo produz esse anticorpo, que é aplicado à vacina que contém um antígeno, e nesse antígeno que foi aplicado, nosso organismo vai produzir os anticorpos e a nossa proteção. A imunogenicidade é uma propriedade dada ao antígeno, tá? Reconhecido pelo nosso sistema imune, que também produz o anticorpo e a estimulação geralmente das nossas células T, que é do nosso sistema imunológico. A rede de frio, que a gente chama, é o modo que a gente armazena, conserva, tá? Todas aquelas vacinas, tanto na forma do processo de manipulação, armazenamento, conservação, distribuição e transporte de todos esses imunológicos. Então, tem que ter uma condição adequada de refrigeração, desde o laboratório até onde ela chega na UBS. Sempre o objetivo dessa rede de frio é o que? Assegurar que todos os imunobiológicos mantenham as mesmas características, quer dizer, para fazer um efeito. Se uma vacina tiver que manter a 8 graus e ela estiver a 30, ela vai ser inativada e não vai servir para o tratamento proposto disso. Aqui nós temos um fluxograma, tá, da rede de frios. Que aqui, né, a câmara fria lá do laboratório que foi criado, né, produtor. Depois nós temos ali numa instância estadual as câmaras frias, né, os isopores, né, que são colocados aqueles gels para poder fazer o transporte, né, que é com a caixa térmica juntamente, que vai chegar na instância regional, que são nas UBSs, que vai ter uma geladeira comercial, tá? E vai ter condições adequadas daquela temperatura juntamente com o termômetro ali dentro para poder tá administrando aquela vacina com segurança. Os elementos da rede de frio sempre tem que ter uma equipe técnica treinada, equipamentos adequados, instâncias de armazenamento adequado, transporte adequado, controle de temperatura e um financiamento alto, tá? Refrigeradores e geladeiras, né? Que são o que? Mais comumente utilizados nas UBSs. A partir de 280 litros, elas são utilizadas para apenas guardar as vacinas, tá? E no congelador só vai colocar aqueles gelos recicláveis, aqueles em posição vertical, só aqueles gelos, né, que são como se fosse gel. Na primeira prateleira, tá, deve ser submetidas as vacinas com temperaturas negativas, tal como a Sabin, a CCR, tá, em bandejas perfuradas. Na segunda prateleira, as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas, que é DT, DTP, hepatite B, IB, DT, BCG, também em bandejas perfuradas. E na terceira, tá, colocar os diluentes, soros ou caixas de vacinas conservadas mais ou menos entre 2 a 8 graus, tendo cuidado, tá, de permitir o ar entre as mesmas, que elas não fiquem todas juntas, aglomeradas. Aqui, né, tá uma geladeira normal, um refrigerador que a gente sempre vê nas salas de vacinas, né, que temos o quê?
As flechas já indicando as vacinas virais, né? Que pode ser tidas em mais baixa temperatura, e as vacinas bacterianas, que é em menos temperatura. E nas portas da geladeira a gente nunca condiciona vacinas, porque no modo de abrir e fechar, né, vai perdendo a sua temperatura. Aqui é a disposição das caixas, das garrafas de águas também, né, para manter, né, a parte inferior, né, gelada também. Um termômetro no meio da geladeira para poder ter um controle adequado. Deve-se verificar esse termômetro 3 vezes ao dia, pelo menos, e na porta da geladeira nada, absolutamente nada. E aqui são as bandejinhas perfuradas, né, que a gente falou. E o termômetro ele deve ter o quê? Máxima e mínima, né? Sempre ter o quê? As temperaturas máximas, que são o quê? Aqui, né, que deve ser atingida a máxima temperatura ambiente, e temperatura ambiente também aqui. Então, um dessas partes de mercúrio vai ser a temperatura, né? Vai servir para essas duas formas. Vocês verem aqui, ó, que, né, nós temos temperatura positiva, temperatura negativa, tá? É atingido de 5 graus, e aqui atinge o que? Mais 25, e assim por diante, esses termômetros. Os cuidados exclusivos para essas geladeiras têm que ser em tomada única, não armazenar nada na porta, a borracha tem que estar vedando corretamente, tá? Não colocar qualquer elemento que dificulte a circulação, não colocar alimentos nem outras coisas, só apenas vacina. Fazer o de gelo a cada 15 dias, né? E se tiver superior a meio grau centígrado, colocar na base da geladeira, tá? Rodas para poder ela movimentar. Instalar sempre em local arejado, tá 20 centímetros longe da parede. Fazer a leitura diariamente, como eu falei para vocês, manhã, tarde, no final da tarde, no finalzinho, quase noite. É importante, tá, a verificação da temperatura por equipamentos, tá, pelo menos 3 vezes ao dia, e tem que ser anotado, tá? Para isso vai se utilizar aquele termômetro de máxima e mínima, né, com cabo, tá, linear, para esse cabo ficar o quê? Lá dentro, e o termômetro fora, para você não precisar ficar abrindo a geladeira e perdendo o quê? A temperatura também. Esse termômetro, ele pode ser digital ou analógico, tá vendo aqui? Esse cabo fica dentro da geladeira e o termômetro fica fora, para a gente estar aferindo e anotando, tá bom? A temperatura. Aqui nós temos todo o calendário, tá? De vacinas, tá bom? Desde a BCG, que são as vacinas BCG, hepatite B, A, VIP, influenza, HPV, rotavírus, pólio, tríplice, tetra, varicela, febre amarela, difteria, pertussis, coqueluche, né? Todas elas aqui. E aqui ela vai dizer se ela é um vírus inativados, que é o que, né? Um vírus morto, inativado é morto, vírus atenuado, que ele é enfraquecido, ou uma bactéria também, que pode ser inativada, morta. As suas vias de administração, que pode ser que eu falei para vocês, e aqui são os efeitos adversos que pode causar também, tá bom? Então, são esses os efeitos adversos de cada vacina que pode ser causada. Aqui é o calendário vacinal de uma criança, tá? De 6 meses a 4 anos, todos os reforços que elas devem tomar também, tá? Aqui é a vacinação preconizada para o adulto idoso.
Lógico, né, gente? Se ela tomou sarampo aqui, ela não precisa mais tomar sarampo aqui, ela já tomou o sarampo, né? Ela já conferiu a imunidade dela. Aqui é o calendário infantil de novo, né? Através de primeiras doses, quantas doses elas têm que tomar, se é uma dose única, também se é com 2 meses, a primeira dose, com 3, qual a idade que ela vai tomar, tá? Aí aqui, febre amarela, né? Uma dose a cada 10 anos, eles estavam preconizando essa dose a cada 10 anos, mas eles estão em mudança para uma única dose, que quem já tomou a dose completa já não precisa tomar mais, apenas quem tomou a dose fracionada, tá? Que teve aquela campanha última que nós tivemos. Aqui também o intervalo entre as doses, né? Das vacinas também, que nós temos intervalo entre a primeira, a segunda dose e tudo mais. E aqui continua a dizer sobre a febre amarela: quem tomou dose total não precisa mais tomar, e quem tomou aquela dose fracionada, ela vai precisar ter um reforço. E aqui eu estou dizendo um pouco sobre as doenças, né? O que a vacina BCG abrange? Que é o bacilo de Calmette-Guerin, que é numa forma grave de uma meningite tuberculosa ou tuberculose miliar, que é causada pelo micobactério tuberculosis também, e pode também afetar as membranas do cérebro. A hepatite B, já diz, né? Ela é conferida ao vírus da hepatite B. A poliomielite é uma doença viral que também pode ser chamada de paralisia infantil, que já foi erradicada, né? Mas ainda continua se usando e tem baixa cobertura vacinal. A hepatite A é causada pelo vírus da hepatite A, que geralmente é por águas e alimentos contaminados, tá? Frutos do mar, tudo. A influenza, que é a gripe, né, H1N1, ou se não H3N3, né, então ela é sazonal todo ano, tá? É feito essa vacina anualmente e ela é mudada normalmente a alguma cepa, porque elas se tornam, elas se mutam. Vacina de HPV sobre a papilomavírus humano, que normalmente essa vacina, tá? Esse papilomavírus humano, através do contato sexual, causa muito câncer de colo de útero e também de pênis, então já estão preconizando para os adolescentes aí com as doses vacinais com 2 doses. O rotavírus é uma infecção causada por uma gastroenterite aguda, que já levou muitas crianças, tá, ao óbito devido à desidratação também. A pentavalente, que eu falei para vocês, a combinada pentavalente, que é difteria, tétano, coqueluche, hepatite B. Então, essas doenças também podem ser causadas pelo hemófilos, tá? Quanto a influenza tipo B. A tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, agora, né? Que antes era tetra, era só sarampo, cachumba e rubéola. Agora também está se acrescentando a varicela junto nessa vacina. A tríplice, né? Que a gente também tem sarampo, rubéola, cachumba. Vocês verem várias vacinas, o quê? Combinadas, né? Por aquele fator que eu falei. Da varicela, tá bom? Que é a famosa catapora. E todos os adolescentes e adultos suscetíveis que não tiveram catapora também devem ser tomadas essas vacinas. Febre amarela, que foi acondicionada, agora nós vimos muito no ano passado, retrasado, que a gente teve uma correria em massa dessa vacina febre amarela, a difteria, o tétano, o hemófilos, tá? Que é do tipo B, o pneumococcus das pneumonias e das meningites, que é a meningocócica.
e a pertussis, que é da coqueluche. Então, aqui eu coloquei mais ou menos para que serve cada doença, para vocês estarem se localizando, né? A cada doença que cada vacina protege. Aqui é uma atividade para vocês realizarem hoje. E aqui é nossos vídeos de apoio, que é o Programa Nacional de Imunização de 2020, vacinas, imunização ativa e passiva, e como age a vacina no corpo humano. Então, eu agradeço a participação de vocês e até a próxima.